Fala galera, sejam muito bem-vindos, eu sou o Rafael Russano e hoje vamos aprender algo que parece inicialmente bastante simples. Vamos aprender a criar o efeito preto e branco na nossa fotografia. O simples ele pode ser bastante relativo, né? Porque é algo muito simples para alguém, pode ser bastante complicado para outra pessoa, mas quem acompanha o canal sabe que eu nunca falo somente a parte básica, né? Em si, mostro como entender a ferramenta para nunca mais esquecer tudo isso daí. Então é exatamente isso que nós vamos aprender, algo muito mais intuitivo, muito mais completo e com certeza que seja rápido para você conseguir aplicar isso em várias fotografias. Eu espero que vocês aproveitem bastante, do mesmo jeito que eu espero pelo seu apoio também. Se você puder deixar o seu like e pensando em um comentário bem interessante até o final do vídeo, mas principalmente, galera, compartilhe ele com seus amigos e amigas. Eu tenho certeza que tem muita gente que vai gostar de aprender essa dica. Do mesmo jeito, vamos nessa sem mais enrolação para o Photoshop. Então vamos lá, galera. Aqui no Photoshop a gente já tem o conhecimento de que existem várias formas da gente fazer a mesma coisa, de chegar no mesmo resultado. E para fazer o filtro preto e branco não seria absolutamente nada diferente. Então não preciso prestar atenção aqui, mas eu só quero mostrar que existem sim várias formas da gente criar esse efeito, que seria então a primeira delas pela ferramenta de Hue Saturation. Posso colocar a saturação em menos 100, já chego aqui no preto e branco, ou então poderia criar uma ferramenta que uma camadinha de cinza e colocar o Blend Mode em Color, do mesmo jeito teria uma camada em preto e branco aqui pra gente. Como eu falei, não preciso prestar atenção nisso, porque eu só queria mostrar mesmo as formas que existem, e a gente vai utilizar a forma que seja talvez mais intuitiva, né, da gente utilizar, que é exatamente o Black and White. Então isso daqui não é nenhuma surpresa para ninguém, mas o porquê que a gente vai utilizar essa ferramenta e nenhuma das outras que eu acabei de mostrar, né, que é o mais importante. Eu acredito que vocês não tinham pensado por cima disso, né? E o porquê é simplesmente que a gente tem várias opções aqui de modificações, ou seja, quanto mais a gente tiver isso daqui, com certeza muito melhor vai ser o nosso resultado. A gente vai ter uma opção muito maior de chegar em um resultado X, né, do jeito que a gente queria mesmo para essa minha fotografia. Como também um outro exemplo para a gente levar somente como em consideração, vamos imaginar que a gente queira aplicar o efeito de nitidez aqui nessa fotografia. Então nós temos a opção aqui de colocar o filtro, o outro e a ferramenta de High Pass. Essa daqui é uma das opções que existem para a gente aplicar nitidez na fotografia, porém a gente tem poucas opções, na verdade somente uma, né, que é exatamente o Radius. Então quando a gente vem para uma outra opção, que vai ser pelo filtro, Sharpen e Unsharp Mask, a gente já observa mais duas opções para a gente fazer modificação e chegar a um resultado bem mais específico, né? Então é exatamente esse pensamento. Com a ferramenta de Black and White a gente tem uma opção muito maior de modificar a fotografia. E aqui, para a gente entender ela também, o Photoshop ele não observa cores como vermelho, azul e amarelo e qualquer outra cor que a gente observa naturalmente, mas sim como frequências. Então quando a gente tem uma camada em preto e branco, por mais que a gente está vendo somente escala de cinza, mas o Photoshop ainda está entendendo todas as frequências das passagens dessas cores. Então o vermelho ele possui uma frequência X, o azul vai ser uma frequência talvez maior ou menor por ser uma cor fria e ao contrário dele, né? E é exatamente isso daqui que a gente vai mover e modificar na fotografia. Então com Black and White ativo, a gente pode modificar, por exemplo, o canal de vermelho e muito provavelmente a gente vai modificar o tom de pele da modelo. Retirando aqui minha camada, né, observando a fotografia original já mesmo, a gente vê que a parte mais quente, a parte mais vermelha é exatamente o rosto da modelo. Então movendo o canal de vermelho, com certeza, né, a gente modificaria exatamente esta passagem. Aqui, como é uma pele negra, né, talvez não seja ideal colocar muito iluminado, porque não vai ficar tão realista assim, a gente vai perder a identidade da pessoa, né, por mais que eu queira chamar atenção para ela, mas não seria o ideal, né, porque a gente vai modificar a naturalidade dela, mas assim a gente pode também modificar um pouquinho mais para cima, gerar um pouco mais de atenção e luminosidade, né, quanto mais luz, mais atenção vai gerar na fotografia, e pelo contrário também, quanto mais sombra, menos atenção nesse determinado local ou objeto. Então aqui, ó, se eu retiro bastante, eu acho que aqui gera um contraste muito forte, então vou colocar talvez um pouco mais iluminado para gerar atenção. O canal de amarelo provavelmente vai ser a mesma coisa, afetar aqui o tom de pele dela, poderia afetar talvez um pouquinho aqui do meu cenário, da blusa dela, né, que a gente observa, alguns objetos também como a unha, e tudo que é branco geralmente recebe uma cor um pouco mais amarela se a gente coloca um temperature nos kelvins, né, muito elevado. Então quando a gente fotografa nesses kelvins mais elevados, ou então aqui no Camera Raw eu faço essa modificação, então tudo que é branco recebe geralmente essa tonalidade quente. Aqui no caso eu não tenho certeza, mas vamos modificar então o canal de amarelo. A gente observa, ó, tem bastante na pele, né? E depois nas unhas e alguns locais também da blusa. Então nesse momento aqui eu vejo que eu tenho dois modificadores que estão atuando na nossa pele. Portanto a gente pode até mesmo brincar e gerar alguns contrastes, como por exemplo, eu posso retirar um pouco do meu vermelho e depois aumentar um pouco dos meus yellows.
E assim eu começo a gerar um pouquinho de contraste na nossa fotografia e talvez seja um resultado bem mais interessante, né, do que somar simplesmente os dois. Pensar de maneira sempre separada vai ser muito mais positivo. Aqui o canal de verde, né, vamos continuando para observar, não vai modificar muita coisa, não modificou praticamente nada mesmo. Canal de cian. Aqui a calça dela, que era uma cor jeans, né? O jeans geralmente vai receber esse azul. Então o cian remove um pouco, mas provavelmente o azul vai ser ainda mais potente. O azul tá movendo também aqui o cenário e também na blusa dela, mas quando a gente retira também com muita força, né, veja que talvez não seja mais interessante, porque a gente vai começar a modificar e quebrar esses pixels. Então, por exemplo, aqui na roupa dela agora, eu não sei se for o ideal, né, porque ele retirou completamente as luzes, tirou a atenção dessa parte que talvez seja importante porque está no modelo, né, e ainda assim quebrou também talvez os pixels. Então eu acho que eu vou aumentar ele, o meu blue, mantendo o valor negativo aqui, porém não tão potente, né. E por fim os magentas, e vai ser aqui a bolsa dela e talvez um pouco da blusa também. Eu vou retirar, porém também não tanto, somente para a gente gerar um pouquinho mais de contraste. E assim a gente praticamente finaliza então aqui a nossa fotografia, colocando todas as opções e ajustes que a gente determina, né? Para a gente observar também as diferenças, eu vou criar agora um Hue Saturation, colocar a saturação em -100 e a gente vai ver então qual que vai ser a diferença entre essas duas ferramentas. Eu vou clipar também aqui e tudo isso em uma layer única e agora fazer exatamente o mesmo com o Hue Saturation. Então retirar o meu Black and White, colocar o meu Hue Saturation e clipar de novo aqui. O comando é o Ctrl Shift Alt E. Você vai criar uma layer acima de tudo, somando tudo que existe abaixo. E aqui a gente consegue então observar. Esse daqui era o meu Hue Saturation e esse daqui era o meu Black and White. Então a gente vê o Hue Saturation e aqui o Black and White. Efeitos idênticos, ferramentas que estão fazendo praticamente a mesma função, porém a gente tem resultados completamente diferentes, né? E para finalizar ainda esse tutorial, para a gente ter uma fotografia realmente preto e branco, eu vou fazer um outro tutorial também explicando ainda mais esse processo, mas a gente pode aplicar também um pouco de noise, que seria então os ruídos, né, na fotografia, tentando passar aquela lembrança, né, da fotografia analógica das câmeras de antigamente, que não possuía uma qualidade tão boa, né, quanto a gente possui hoje, até mesmo pelo celular. Então a gente pode vir, eu já vou vir com a minha camada de Black and White e eu vou aplicar agora então em Filter, em Noise e aplicar o efeito de Add Noise. E a gente pode colocar então exatamente essas configurações. Então aqui na ferramenta a gente tem primeiro o Amount, né, que vai ser exatamente qual que vai ser a quantidade desses noise que a gente vai aplicar, talvez um valor aqui um pouco menor, também não precisa ser tão agressivo assim. O uniforme Gaussian vai ser exatamente as formas de distribuição desse efeito. Aqui o Gaussian talvez seja um pouco mais agressivo do que o uniforme, mas principalmente ative a opção de monocromático, porque aqui a gente ainda tem um pouquinho de cores, né, a gente está observando as cores RGB, azul, verde, vermelho. Então colocando aqui o monocromático, a gente tem agora sim um filtro 100% preto e branco. Vou deixar dessa maneira aqui mesmo, não importa tanto, você faça a modificação de acordo com a sua imagem, né? E perfeito, agora sim a gente tem uma imagem que está sendo referenciada realmente, né? Alguma coisa preto e branco, as fotografias analógicas e aos efeitos reais desse preto e branco. Então é isso, galera, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe o seu apoio, deixe o seu like, seu comentário e compartilhe ele também com seus amigos e amigas. Joga em grupos de família, coloca no seu Instagram e marca o meu perfil também, Rafael Russano. Mas eu espero que vocês tenham gostado bastante. Muito obrigado pela sua paciência. Eu vou ficando por aqui de novo, galera, e até a próxima.